Aí, agora foi. Muito obrigado, hein? Deixa eu até conferir se tá gravando mesmo. Tá gravando. Vocês estão aqui no slide, certo? Certo. Beleza. Deixa eu só fechar aqui no WhatsApp para não colocar mensagem. Então, reforçando com vocês que esse tema economia colonial, ele é o tema mais importante, né? Talvez um dos 5 mais importantes para o Enem, e para os outros vestibulares, justamente porque ele está relacionando a construção do Brasil enquanto Estado, depois enquanto nação. Então, é bom a gente ficar atento a esses 300 anos aí que antecedem o Brasil Império, né, o Brasil Independente. Na semana passada, a gente começou a falar dos períodos pré-colonial e colonial. Então, a gente estudou, na semana passada, aquele período que vai de 1500 a 1530, marcado pela exploração do pau-brasil, pela utilização da mão de obra indígena através do escambo, marcado por um certo descaso português, porque Portugal estava atenta ao comércio oriental. E nesses 30 primeiros anos, nós vimos que o Brasil foi entregue a grupos particulares que ficaram responsáveis pela extração do pau-brasil. Só que a gente viu também que a partir de 1530, essa história ela muda um pouco de dinâmica, porque o comércio oriental de especiarias ele vai ficar um pouco enfraquecido justamente pela concorrência elevada dos outros países, né? França, Inglaterra, a própria Holanda também, alguns espanhóis voltam e meia tentando conquistar territórios portugueses. E a gente vai observar que a partir de 1530, Portugal traça uma outra estratégia, que era, de fato, colonizar o território colonial atlântico, né? Lembrando que, até então, o Brasil era apenas um ponto de parada das embarcações em direção ao Oriente, e agora, efetivamente, o Brasil entrava no circuito do Império Português. Lembrando sempre, e mais uma vez, que pensar em Brasil até 1808 é pensar em uma dentre várias colônias portuguesas. O Brasil, por mais que tivesse uma certa notoriedade pelo seu tamanho e pela sua importância após o século XVIII, o Brasil era ainda uma colônia portuguesa pertencente a um vasto império que se estendia do Brasil até pegando territórios descontínuos lá no Oriente, tá? E o Brasil operava como qualquer outra colônia dentro de uma grande teia de relações comerciais e sociais envolvendo as colônias portuguesas no mundo inteiro. E quando a gente fala de economia colonial, a gente está dividindo em 3 períodos, tá? O primeiro período é aquele que a gente começou a ver semana passada, que fala do pau-brasil. O segundo período é que ele começa a falar de cana-de-açúcar, tá? E eu comecei a falar dela semana passada também. E a terceira fase, ela vai adentrar ali na metade do século XVIII, quando descobre-se o ouro aqui no Brasil. Essa divisão da história colonial brasileira em ciclos econômicos é um tipo de leitura que não é mais comum nos vestibulares, à exceção dos vestibulares de algumas particulares. Então, mesmo sem usar o termo ciclo da cana, ciclo do ouro, o recorte que a Sousa Marques faz é um recorte muito próximo disso. Já o Enem é exatamente o oposto. O Enem ele não aborda a história colonial a partir desses ciclos econômicos, o que não quer dizer que o Enem não reconheça que houvesse uma força do pau-brasil em um certo momento, da cana-de-açúcar em outro e do ouro em outro. Mas o Enem parte do princípio de que esses produtos eles vão ser os mais importantes dentre uma série de produtos que faziam parte da dinâmica colonial aqui no Brasil. Então, para quem vai fazer Sousa, eu te adianto que a leitura que a gente vai ter da economia colonial brasileira é a leitura dos ciclos econômicos, ciclo do pau-brasil, ciclo da cana, ciclo do ouro. Ciclo do pau-brasil começa ali em 1500, vai até o finalzinho do século XVI.
ciclo da cana começa ali a partir de 1530 e ele vai avançando até a metade do século XVIII, e o ciclo do ouro ele vai da metade do século XVIII até o comecinho do século XIX, tá? Perdão, ele vai do começo do século XVIII até a metade do século XVIII e pegando um pouquinho ali do último quarto do século XVIII. Então, para quem vai fazer Sousa, essa é a leitura que você tem. Para quem vai fazer Enem, a gente vai entender que para além do pau-brasil, para além da cana e para além do ouro, você tinha uma gama de produtos circulando na colônia que eram tão importantes quanto esses três. A diferença é que a participação desses outros produtos no todo era bem menor do que os três mais importantes, tá? Mas, de qualquer forma, do ponto de vista cronológico, nada se altera para a gente, porque a gente vai dividir em três partes a história colonial brasileira. A primeira, como disse, foi semana passada, que vai de 1500 até o finalzinho do século XVI, ali 1580. A segunda, que a gente recorta agora, que é de 1580 a 1640. E a terceira, que a gente vai ver semana que vem, que vai de 1640 até 1808. Beleza? E o que caracteriza esses cortes que eu estou fazendo? O primeiro deles, que foi da aula passada, caracteriza como ponto de partida a chegada dos portugueses ao Brasil e como ponto de chegada o ano de 1580, quando vai acontecer a chamada União Ibérica. A aula de hoje, a gente pega como ponto de partida a União Ibérica, que começa em 1580, e a gente pega como ponto de chegada o fim da União Ibérica, 1640. E a aula que vem, a gente pega como ponto de partida 1640, quando acaba a União Ibérica, e vai até 1808, quando a corte portuguesa chega ao Brasil. Então, para fechar essa introdução, do ponto de vista cronológico, a gente está usando como recorte esses três eventos, tá? A chegada dos portugueses, o início da União Ibérica e o final da União Ibérica, beleza? Então, a aula passada a gente viu de 1500 a 1580, nessa aula 1580 a 1640, na aula que vem 1640 a 1808. E dentro desses três recortes cronológicos, a gente tem que lembrar que, paralelamente, e quase que coincidindo com esses recortes que eu estou fazendo, estão acontecendo as economias que prevalecem sobre a extração do pau-brasil, na primeira fase, aula passada. Na aula de hoje, uma predominância do açúcar dentro da economia, e na aula que vem, uma predominância do ouro sobre a economia. Ficou claro para vocês essa introdução? Ficou clara para vocês essa introdução? Fala para mim. Sim. Todos tranquilo? Tranquilos? Tranquilo. Beleza. Dito isso, a gente começa a ver, então, o final do século XVI, porque na aula passada a gente observou que entre 1530 e 1580 começa, de fato, a história do Brasil enquanto colônia. Lembrando que entre 1500 e 1530 era uma fase pré-colonial. Portugal não tem tanto interesse em colonizar o território, entrega o Brasil a grupos particulares, só que a partir de 1530 a gente começa efetivamente uma ocupação territorial. Lembrando que essa ocupação ela começa com Martim Afonso de Souza, ele vem para cá com mais ou menos 300 homens, funda a Vila de São Vicente, o primeiro povoado, primeiro núcleo de povoamento aqui do Brasil. Em 1534, o governo português divide o território nas tais capitanias hereditárias. Em 1548, implanta-se no Brasil um sistema chamado de governos gerais, e ali até 1572, esse sistema de governos gerais ele está se estabelecendo, tá? Então, para ponto de partida da nossa aula de hoje, nós estamos ali por volta de 1578, e o Brasil está funcionando da seguinte forma: de cima para baixo eu tenho o governo geral, que é uma espécie de presidente da colônia, tá?
Então, eu tenho o governador-geral do Brasil. O território está dividido em capitanias hereditárias, que é como se fossem hoje os estados brasileiros. E dentro dessas capitanias eu tenho dois tipos de aglomeração de gente. Eu tenho os arraiais, né? Arraial no singular, que são pequenos povoados sem tanta importância estratégica assim. E eu tenho as chamadas vilas, que são povoados que ganharam uma certa importância, ou em tamanho de gente, ou em posição estratégica. E essas vilas, especificamente, elas passam a ter o direito de usufruir de certos aparelhos burocráticos do Estado português. Que aparelhos são esses? Elas passam a ter o direito de ter uma cadeia, uma Câmara Municipal e um pelourinho. Cadeia, né? A gente sabe o que é uma cadeia. Câmara Municipal era um espaço em que aquela vila, aquele povoado, passava a ter uma certa autonomia jurídica, porque as decisões daquele povoado poderiam ser tomadas ali, claro que respeitando sempre a legislação do Império Português, mas parte das decisões poderiam ser tomadas ali, e o Pelourinho, que era aquele monumento que eu mostrei na aula passada através de imagem, que era aquele monumento em que se tomavam as decisões e se anunciavam para a população local as decisões a serem tomadas. Então eu tenho arraial e vila, e o Brasil, nesse momento, está sendo governado por um governador-geral, que é uma espécie de braço direito do rei português na época. Então, estamos em 1578. Nesse ano, Portugal participa de uma batalha no norte da África. Lembrando que desde o começo do século XV, a cidade de Ceuta, ela pertence a Portugal. Só que também, desde o começo do século XV, os árabes, eles tentavam retomar o controle de Ceuta. Então, volta e meia, Portugal tinha que mandar expedições militares para aquela região, para o norte da África. E nessa expedição especificamente, a de 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele acaba desaparecendo numa batalha. Na batalha de Alcácer Quibir, ele simplesmente some. Óbvio, ele morreu, né? Mas o corpo nunca foi encontrado. E você abre, então, dois movimentos em Portugal. Primeiro, era para tentar achar um sucessor, porque o rei Dom Sebastião não tinha filhos. O parente mais próximo era um tio-avô, né, o cardeal Dom Henriques, em Portugal, que, obviamente, pela própria denominação, né, tio-avô, já era um cara mais para lá do que para cá, né? Já era um cara ali bastante idoso, já quase uns 45 do segundo tempo, então ele não duraria muito tempo. E o próximo da linha sucessória era o parente mais próximo do rei, que, coincidentemente, era o rei da Espanha naquele momento, Felipe II da Espanha. Então, após a morte de Dom Sebastião, internamente, Portugal começa a discutir quem vai ser o sucessor. O cardeal Dom Henriques assume o trono, só que ele acaba morrendo em 1580. Durou apenas 2 anos. E na morte do cardeal Dom Henriques, a legislação portuguesa, ela vai ser bem clara sobre quem deve assumir o trono. E aí os portugueses vão ter que oferecer o trono português ao rei da Espanha, Felipe II. Ao mesmo tempo, no imaginário popular, ou seja, no povão acebolado, começava a surgir um mito, o mito chamado de sebastianismo. O que é isso? Era a crença de que Dom Sebastião um dia voltaria, olha que loucura, um dia ele voltaria para retomar o poder em Portugal e reconduzir os portugueses às glórias do passado. Pode parecer meio alucinante esse mito hoje em dia, mas naquela época foi tão forte esse movimento, o sebastianismo, que os portugueses, até o século XIX, tá, no imaginário popular, você ainda tinha essa crença do retorno do rei Dom Sebastião. Para vocês terem uma ideia de como a morte dele foi emblemática, né? Principalmente pelo fato
de que a gente pode entender que, na época, uma sociedade extremamente religiosa como a portuguesa, ela acaba fazendo associações, né? E eu não sei se vocês lembram, mas na história bíblica, depois que o corpo de Jesus é depositado naquela caverna, na gruta, o que acontece depois do terceiro dia, hein? Pode responder. O corpo Ele some. ressuscita. Oi? Eu não ouvi. Ele ressuscita. Ele ressuscita. Então, quem vai visitar a gruta não vê um corpo, né? Então, o fato de você ter um rei que desaparece, ao invés simplesmente de morrer, né, alimenta uma série de crenças no imaginário popular português, né? Então, o desaparecimento, a morte, né, de Dom Sebastião abre dois movimentos. O primeiro movimento político, racional, é da escolha do novo rei, né? Então, o trono português acaba caindo no colo de Felipe II da Espanha. E o segundo movimento é o do imaginário popular, é a cultura popular que vai acabar fomentando essa crença no retorno de Dom Sebastião. Tranquilo até aqui? Fala comigo. Tranquilo. Beleza. Em 1580, como é que estava a economia colonial portuguesa? Essencialmente, Portugal já havia implantado aqui no Brasil a chamada economia açucareira, tá? E, como eu falei para vocês, né, o chamado ciclo do pau-brasil, para aqueles que vão fazer suas amarras, ele vai ali de 1500 a 1530. A partir de 1530, nós começaríamos o chamado ciclo da cana-de-açúcar, tá? Para a galera que vai fazer o Enem, a partir de 1530, a cana-de-açúcar, como produto mais importante da economia colonial, ele vai ajudar a formar e a moldar a sociedade colonial portuguesa aqui no Brasil. Só para a gente entender de onde é que os portugueses tiram esse papo de plantar cana-de-açúcar, nesse mapa aqui a gente tem uma imagem de todo o cinturão de ilhas e regiões do Império Português, do Reino Português, onde os portugueses testaram o plantio da cana-de-açúcar. Então, eles testaram nas ilhas de Açores, Madeira, Selvagens, Canárias e Cabo Verde, e aqui na costa ocidental africana, tá? Então, todas essas regiões, os portugueses foram testando o plantio da cana-de-açúcar e viram que dava certo, que nessas regiões de clima predominantemente favorável à agricultura, a cana-de-açúcar deu certo. Obviamente que se a gente abrisse aqui o mapa mundi, nós observaríamos que a costa ocidental africana ela está numa linha muito próxima à costa brasileira. Então, o raciocínio foi que, a partir de 1530, era interessante implementar no Brasil o plantio da cana-de-açúcar por dois motivos. O primeiro é que você conseguiria povoar mais rapidamente a costa, e o segundo é que você poderia plantar um artigo que, vendido na Europa, traria muito dinheiro para o reino português. E é por conta disso que, em 1532, nós vamos ter aí o início, né, a implantação dessa economia açucareira. E, cara, independente se você vai fazer Sousa, Enem ou qualquer outra particular ou pública, quando a gente fala de economia açucareira, a gente fala de sistema de plantation, tá? O que é o sistema de plantation? É o somatório de itens que fazem parte daquela agricultura que prevalece nas economias coloniais, tá? Então, o sistema de plantation é um sistema de plantações de fazendas voltadas para um tipo de comércio. E elas tinham uma característica muito comum. Então, se a gente compara o que foi feito aqui no Brasil nessa época com o que foi feito nas colônias do sul, né, da Inglaterra, lá no que hoje são os Estados Unidos, se a gente compara com o que foi feito no Caribe, pela França, pela Espanha, pela Holanda, todas elas seguem o mesmo padrão.
E aí eu botei uma imagem aqui para vocês, na verdade, me apontarem 4 características do sistema de plantation que podem ser observados e representados nessa imagem aqui. Fala para mim, olhando para essa imagem, quais as 4 características do sistema de plantation que você consegue observar? Latifúndio. Boa. Quem falou? Eu, Milena. Boa, Milena. Latifúndio, o que mais? Era voltado para o mercado externo, né? Boa. Voltado para o mercado externo. Mão de obra escrava. Vocês podem observar que tem um naviozinho aqui ao fundo, né? Mão de obra escrava. Boa. Monocultura. É o quê? Monocultura. Perfeito. Como é que a gente consegue identificar que essa imagem faz referência à monocultura? Como é que a gente consegue identificar nessa imagem a monocultura? Só tem um tipo de plantação, só tem. Exatamente. A gente está vendo aqui, no caso, imagino que seja algodão, tá? Essa imagem, ela não é uma imagem brasileira da colônia portuguesa aqui no Brasil. Essa imagem é de uma colônia inglesa nas Américas. Mas, como eu falei para vocês, o sistema de plantations, ele do ponto de vista científico da coisa, ele é um modelo replicável e observável em todas as colônias que existiram nas Américas voltadas para isso aqui, tá? Então, quer estejamos falando das colônias do Sul na América do Norte, né, pertencentes à Inglaterra, quer estejamos falando das experiências francesas nas Antilhas, quer estejamos falando das experiências holandesas nas Antilhas, ou da experiência portuguesa no Brasil, falou de economia açucareira, falou de agricultura voltado para fora, a gente está falando de plantation, que nada mais é disso do que isso que vocês me falaram. Monocultura, latifúndio, mão de obra escrava, voltados para exportação, né? A exportação é o único elemento aqui que não pode ser facilmente identificável, né? Mas esses são os 4 fatores que dizem respeito à economia açucareira aqui no Brasil, que é um modelo de plantation implementado por todas as metrópoles europeias em relação às suas colônias aqui nas Américas, tá? Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Quando a gente vai aproximar o zoom, esse plantation, esse sistema de plantation, ele nos levava à unidade de produção, tá? Toda aquela fazenda que a gente vê nessa imagem, toda a produção, né, coletada, ela vai para algum lugar, que é uma unidade onde você processa aquilo, tá? Então, essa imagem, ela é um pouco mais específica aqui do Brasil, tá? Ela mostra um engenho de açúcar. Então, agora eu estou fazendo um recorte específico, tá? Isso aqui não se aplica a todas as plantations, apenas nas plantations que produzem cana-de-açúcar. E, obviamente, estou falando do Brasil especificamente. E quando você observa o sistema de plantation voltado para cana-de-açúcar aqui no Brasil, você nota que a unidade de produção era o engenho de açúcar, tá? O que você tinha nas grandes fazendas produtoras de cana aqui do Brasil? Primeiro, a Casa Grande, tá? Onde mora o senhor do engenho e a sua família. Então, a Casa Grande está aqui ao fundo. Nós temos a... Opa, peraí. Vocês estão vendo meu slide, né? Nós temos a senzala, tá? Que fica aqui ao fundo, é a habitação dos escravos. Nós temos a Casa do Engenho, onde se encontram as instalações, tá? E temos, obviamente, a lavoura que fica, né, ao redor dessas instalações aqui. Ponto importante. Geralmente,
o nosso imaginário popular imagina que todo engenho no Brasil colônia era desse tamanho aqui. E que todo senhor de engenho tinha necessariamente muitos escravos, tá? Assim como nem todo produtor de cerveja é do tamanho da Ambev, assim como nem todo fabricante de chocolate é do tamanho da Cacau Show, nem todo engenho é do tamanho daquilo que a gente imagina que era, tá? Por um motivo simples. Comprar escravos aqui no Brasil era algo extremamente caro. Eu acho que eu comentei isso com vocês na aula de expansão marítima. Aliás, não, acho que eu não comentei. Mas quando a gente fala de comércio de escravos, a gente está falando de um comércio altamente lucrativo, mas lucrativo para quem vendia esses escravos aqui no Brasil, ou no caso, nas colônias, né? Porque como é que funcionava a captura desses escravos e a obtenção para venda nas colônias? Lá na África, Moçambique, Angola e outras regiões, você tinha os reinos africanos, né, que volta e meia eles estavam em constantes guerras com reinos vizinhos. E dessas guerras, você tinha um subproduto, que era o escravo. Então, o reino A, em conflito com o reino B, ao vencer o seu vizinho e inimigo, ele pegava alguns indivíduos do reino derrotado e transformava esses caras em escravos do reino vencedor naquela guerra. Obviamente que a escravidão feita entre os próprios reinos africanos não é essa escravidão extensiva que a gente está utilizando, que a gente está vendo aqui na foto, tá? Geralmente os escravos feitos pelos próprios reinos africanos eram utilizados em funções burocráticas dentro daqueles reinos. Nenhum deles era utilizado para ficar debaixo de um sol durante 15 horas por dia arrancando cana, né? Então, quando os traficantes de escravos iam até a África, eles trocavam pequenos elementos, tá, por escravo. Eu vou mostrar aqui na frente, ó. Por exemplo, folhas de fumo. O fumo era muito consumido na África. Então, era muito comum os traficantes de escravos pegarem folha de fumo, levarem na África e trocarem por escravos. Outra mercadoria que era bastante utilizada, garrafa de rum, né? Não sei se vocês, adeptos aí das bebidas alcoólicas, já tiveram a chance de experimentar, mas o rum é uma bebida forte, mas meio docinha, né? Não sei se alguém já teve a chance de experimentar rum. Era uma bebida extremamente consumida e apreciada entre os reinos africanos. Então, os portugueses, os traficantes de escravos, né, levavam todos esses objetos, esses produtos, né, produtos de segunda categoria, porque não era muito barato você produzir fumo, era muito barato você produzir rum. Então, eles levavam essas coisas para a África, trocavam por escravos, lotavam os navios com 200, 300, 400 escravos, atravessavam o Atlântico. Quando chegavam ao Brasil, esses escravos passavam por uma quarentena para poder se recuperar da viagem, ganhar peso, se alimentar um pouco melhor, tomar um banho e tal. E aí sim, eles eram vendidos nas feiras que aconteciam nas cidades litorâneas, tá? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tinha, ali perto da Praça Mauá, você tinha um porto chamado Cais do Valongo, que inclusive hoje é tombado pela Unesco. O Cais do Valongo era um porto de chegada de escravos. Então, os escravos chegavam por ali, iam para um lugar que a gente chama de lojas de bens móveis, tá? Que eram, o nome é bem bizarro, né? Lojas de bens móveis. E ali os escravos repousavam, se alimentavam e se preparavam para serem exibidos para que fossem, então, comprados pelos proprietários de terra, tá? Só que
Se lá na África o cara era trocado por uma garrafa de rum e umas folhas de fumo, o valor de venda no Brasil era muito caro, tá? Se a gente estivesse falando, sei lá, em valores atuais, um escravo custaria, sei lá, 20, 30, 40 mil reais. Preço de um carro popular. Então, o que a gente conclui? Que pouquíssimos senhores de engenho tinham mais de 10 escravos. Aquela visão que a gente tem, né, da fazenda lotada com 100 trabalhadores, eram pouquíssimos senhores de engenho que tinham esse poder econômico para adquirir tanta mão de obra assim. A maioria tinha menos de 10. A maioria mesmo não chegava nem a 5 escravos domésticos, tá? Porque era de fato muito caro ter uma mão de obra dessa aqui no Brasil. O que nos ajuda a entender o seguinte: não necessariamente a escravidão era você botar todos os escravos para receberem chicotado o dia inteiro. Porque como era um material muito caro, né? Lembra que o escravo ele não era visto como ser humano, né, mas como coisa. Como era um material muito caro, os donos dos escravos eles não depreciavam o seu patrimônio a qualquer custo, a qualquer situação. Então, essa visão que a gente tem de que escravidão é você sempre botar o escravo para levar chicotada, isso é raro acontecer, justamente pelo custo dessa mão de obra para os senhores de engenho naquela época. Tá? É óbvio que o trabalho ao qual esse escravo é submetido é extenuante. O escravo ele vai ficar 10, 12, 14, 16 horas por dia num canavial arrancando cana. Mas, no final do dia, ele não vai ser chicoteado. Óbvio que os escravos um pouco mais insubordinados, eles vão ser punidos até para servir como exemplo para que outros escravos não tentem fazer o mesmo. Mas, via de regra, os escravos são tratados como o patrimônio dos seus donos. E como patrimônio, eles não sofriam uma depreciação artificial. Ou seja, quando você compra um carro na concessionária, você não vai, assim que sair da concessionária, você não vai furar o pneu e nem quebrar o retrovisor. Então você vai tentar cuidar do seu carro da melhor forma possível. O que não quer dizer também que os escravos dormiam em camas acolchoadas com o travesseiro. Mas essa visão que a gente tem de que o escravo ele é açoitado todo dia, isso não acontece, beleza? Óbvio que o próprio trabalho do escravo já é um açoite, né? Mas colocar o cara no tronco para chicoteá-lo não era algo que acontecia sempre nas grandes fazendas canavieiras do Brasil Colônia. Ficou claro até aqui, pessoal? Ficou. Sim. Beleza. Dentro dessa unidade de produção, e agora a gente vai aproximar mais ainda o zoom, nós tínhamos a moenda, tá? Onde os escravos colocavam a cana-de-açúcar para que ela fosse prensada, tá? Então eles colocavam a cana-de-açúcar nessas moendas, que são espécies de parafusos gigantes de madeira, e quando eles eram, esses parafusos eram movimentados um contra o outro, ele espremia a cana, e espremendo a cana saía o líquido, né? Saía o caldo da cana, de onde os caras faziam os outros produtos, né? Então aqui eles pegavam o caldo da cana, levavam para a fornalha, e aqui eles engrossavam. Esse caldo de cana virava tipo uma espécie de melaço, e aí eles levavam isso para a casa de purgar, onde colocavam esse melaço nesses objetos que a gente chama de forma de pão de açúcar, tá? Inclusive o nome do nosso pão de açúcar aqui no Rio de Janeiro foi batizado em homenagem a isso, tá? A esses objetos que ficavam virados de ponta cabeça
Então, o cara botava o melaço aqui. Isso aqui é uma espécie de coador. Então, esse melaço ele ia sendo coado, tá? E depois de um tempo, isso aqui era o melaço, ele ficava um pouco mais sólido, virava tipo um pão mesmo, tá? E aí depois é levado para que outros escravos pegassem esse melaço solidificado e quebrassem, né? Aí uma vez que eles quebraram esse melaço todo e virava esse açúcar bruto, né? Eles botavam esse açúcar em caixotes e o açúcar era transportado de navio para a Europa, porque os portugueses não sabiam refinar o açúcar. Os portugueses chegavam só até esse processo aqui, tá? E esse açúcar bruto era uma coisa mais ou menos parecida com rapadura. Eu não sei se vocês já viram uma rapadura ou já comeram uma rapadura, mas a rapadura é um subproduto da cana-de-açúcar, tá? Com uma grande concentração de açúcar ali, tá? Então a rapadura é muito doce, é bem durinha, né? Então os portugueses só conseguiam fazer até esse momento da etapa de produção. Para pegar esse açúcar bruto e transformar em açúcar refinado, eles mandavam para a Holanda, onde lá na Holanda os holandeses tinham de fato a técnica para refinar o açúcar. Tranquilo até aqui? Fala comigo. Sim. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tudo certo. Beleza. Pela imagem, vocês podem observar que quando a gente fala de cana-de-açúcar, a gente precisa lembrar que outras atividades aconteciam ao mesmo tempo, tá? E aqui eu friso essa questão da importância da gente entender que essa visão de ciclo da cana-de-açúcar, ela é um pouco generalizada, né? Ela não leva em conta a diversidade econômica daquela época, né? Você pode observar, por exemplo, que para movimentar parte da estrutura do engenho, eles usavam força animal, né? Então a gente nota que ao redor da cana-de-açúcar floresceram outras atividades, né? Então, por exemplo, a pecuária aqui no Brasil, ela começa a ser introduzida ali a partir de 1530, 1540, e ela vai ganhando forma, ela vai ganhando espaço, né? Porque o gado era utilizado, sobretudo, como força motriz nos engenhos, né? E, além disso, como eu já falei anteriormente, você tem a plantação, você tem o cultivo de fumo, né? Você tinha o cultivo de algodão para poder fazer roupa para os escravos. Você tinha o plantio de mandioca, né? Através do qual você fazia o alimento que era consumido pelos escravos. Então, existe uma série de produtos que também eram cultivados e vendidos que giravam em torno dessa economia açucareira e que faziam com que o ciclo da cana nada mais fosse do que um período em que a cana-de-açúcar foi o produto mais importante exportado pelo Brasil, mas ele não foi o único. Eu preciso que vocês entendam de fato isso, tá? E aí, como eu falei para vocês, o papel da Holanda nesse momento, e eu estou aqui ainda naquele período pré-580, o papel da Holanda até 1580 é um papel importantíssimo nessa parceria com Portugal. Porque, como eu falei para vocês, Portugal não sabia refinar o açúcar, os holandeses é que tinham essa técnica, e o açúcar bruto produzido aqui no Brasil era enviado para a Holanda, para que então lá ele fosse refinado e redistribuído pela Europa. E aqui a gente consegue ter uma dimensão, né, do mundo naquela época. O Império Português, ele é toda essa parte verdinha, tá?
Então, o Império Português nada mais é do que o Brasil, mais alguns trechos da costa africana e mais alguns pequenos pontos espalhados ali do Oriente Médio até o extremo Oriente. Beleza? Inclusive algumas pontas aqui na América do Norte, né? Uma ponta aqui na América do Norte, que obviamente depois foi rapidamente conquistada pelos franceses. Mas todo esse Império Português aqui, ele começa a ficar sob ataque de holandeses, franceses, espanhóis, ingleses, a partir de 1530. E a partir de 1580, esse Império Português ele estará ameaçado por conta da chamada União Ibérica. E por que isso acontece? Porque no momento que eu tenho o Reino de Portugal agora passando a fazer parte do Reino da Espanha, ou seja, o rei da Espanha governando Portugal, a relação entre Holanda e Portugal, ela vai ficar comprometida. Gustavo, não entendi. Você pode repetir? Com certeza. 1580, o cardeal Dom Henriques, tio-avô do rei Dom Sebastião, ele morre, e na falta de um sucessor, o rei Felipe II da Espanha assume o trono de Portugal, tá? Quando ele assume o trono de Portugal, eu acabei não botando a foto aqui, mas o Império Luso-Espanhol, ele fica enorme, tá? Só para a gente entender, o rei Felipe da Espanha, ele passa a controlar pequenos reinos na Europa, mais os reinos portugueses, mais as colônias portuguesas e mais a colônia espanhola. Então, se a gente somar a quantidade de terras que o Império Espanhol teve nessa época, ele foi muito maior que o Império Romano. Então, assim, somando as terras descontínuas, o Império Espanhol dessa época aqui, 1580 a 1640, ele foi o maior de todos os tempos. E, ao mesmo tempo, os espanhóis eles acabaram interferindo nessa relação de Portugal com a Holanda. E por um simples motivo. A Holanda era um dos muitos reinos que pertenciam à Espanha e que estavam lutando pela sua independência. Então, o que a Espanha fez? Já que a Holanda estava tentando se libertar do domínio espanhol, no momento que a Espanha assume o reino português, a Espanha vai impedir que essa relação Portugal-Holanda continue acontecendo. Eu vou repetir. No momento que a Espanha assume o trono português, a Espanha ela vai impedir que a relação Portugal e Holanda continue acontecendo. Não por Portugal, mas a Espanha não queria que a Holanda se relacionasse com Portugal, porque a Holanda era um dos vários territórios espanhóis que naquele momento estavam reivindicando independência da Espanha. Então a Espanha, como forma de represália, ela, a partir de 1580, ela vai proibir a relação econômica entre Portugal e Holanda. Ficou claro isso para vocês? Eu só posso avançar quando vocês me derem ok em relação a esse ponto. Gustavo. Oi. Sempre teve uma grande competição, né, entre Portugal e Espanha. Sim. E a partir desse momento, poderia-se dizer que eles começaram a ser aliados, porque o rei da Espanha agora lidera em Portugal também? Não dá para dizer que eles foram aliados, mas as tensões elas foram controladas, porque qual era o grande medo da nobreza portuguesa, da alta burguesia portuguesa? Era que a Espanha, ao assumir também Portugal, alterasse a forma do Estado português. Então, a Espanha, inclusive, ali em 1580, ela enfrentou muita resistência por parte da elite política portuguesa. E para superar isso, o rei Felipe II ele assinou um documento importante chamado de Tratado de Tomar, que dizia o seguinte:
nenhum rei espanhol, a partir de agora, vai interferir na política e na administração interna de Portugal. Então, quando o rei da Espanha deixa claro para os portugueses que ele não vai interferir na estrutura político-administrativa do reino português, aí ele consegue um certo apoio das elites políticas em Portugal e, não tendo mais resistência, ele consegue efetivar a União Ibérica, tá? Mas, assim, foram mais ou menos 1580 a 1612, foram 32 anos até que as negociações estivessem concluídas entre a Espanha e Portugal, tá? No sentido de definir quais seriam as regras para essa união acontecer, tá? Então, assim, não dá para a gente falar que Portugal é aliado da Espanha, mas também não dá para falar que Portugal resistiu à União Ibérica. Foi feita uma articulação política para que a União Ibérica fosse concluída, tá? Beleza. E aí, no momento que a Espanha, então, proíbe a relação entre Portugal e Holanda, aí a gente tem um problemaço. Porque os holandeses sabiam refinar o açúcar, mas eles não faziam a menor ideia de como plantar o açúcar, de como plantar a cana-de-açúcar e de como fazer a cana-de-açúcar virar o açúcar bruto para ser refinado. E aí eu faço uma analogia, né? Quando eu estava me casando, eu e a minha esposa, a gente começou a pesquisar aquelas formas de casamento que são em formato de flor. Não sei se vocês já viram essas formas. Geralmente, em casamento é que se usa isso, né? É aquela forminha de doce em formato de flor. Aquilo é caro pra cacete, é muito caro. Você vai em qualquer shopping, uma caixa com 30 forminhas dessa, não sai por menos de R$50. Aí o que a gente fez? A gente começou a ir no Mercadão de Madureira para achar, direto na fonte, onde tinham formas mais baratas. E a gente acabou achando as mesmas caixas que no shopping eram vendidas por R$50, a gente achou a 10, 9, 8 reais a caixa. Por que eu estou te falando isso? Porque o que os holandeses fazem é exatamente a mesma coisa. Já que o açúcar bruto não ia mais chegar na Holanda por conta da União Ibérica, o que os holandeses fazem? Eles vão buscar direto na fonte onde a cana-de-açúcar é produzida para que eles, então, conquistando essa região, dominassem todas as etapas produtivas, da plantação até o refino do açúcar. E aí, a partir de 1620, os holandeses vão começar a tentar conquistar o Nordeste brasileiro, tá? Aqui na seta a gente tem, aqui na imagem a gente tem 2 setas. Uma primeira tentativa de invasão holandesa acontece em Salvador, nos anos de 1624 e 1625. Essa invasão ela não vai ser efetivada, tá? E um segundo movimento de invasão acontece em 1630. Aí sim, eles conseguem de fato conquistar ou começar a conquista do Nordeste português, tá? Aqui no Brasil. Como vocês podem ver, os holandeses eles vão conquistar ali mais ou menos do norte da Bahia até o Maranhão. Então, foi bastante coisa, né? Todas as capitais dessas províncias, dessas capitanias, elas foram conquistadas. E eles foram até 1636, 37, eles já haviam dominado a cidade de São Luís. Beleza? E aí a pergunta que não quer calar. Qual a posição dos colonos portugueses diante dessas invasões, né? Num primeiro momento, houve uma certa desarticulação da economia colonial portuguesa aqui no Nordeste, porque muitos proprietários muitos senhores de engenho, eles vão fugir para o interior
por conta dessas invasões holandesas, né? Então, quando você pega os gráficos desse período aqui, de 1930 até 37, 38, você observa que, se você está vendo aqui a minha setinha no mouse, a produção de cana vai fazendo assim, ela cresce, aí quando chega em 1630, 1631, aí ela começa a cair. E ela vai caindo, caindo, até que em 1637, aí você começa a ter novamente um crescimento da produção canavieira na região. Tá? Então, assim, muitos proprietários de terra abandonam seus engenhos, vão para o interior, vão para o sudeste, vão para Portugal. Só um segundo. Então, a gente tem muitos senhores de engenho que deixam, né, as suas propriedades. Muitos escravos, eles vão aproveitar essas brechas também para fugir, tá? Inclusive, é nessa época que a gente tem a formação dos primeiros quilombos, beleza? E os holandeses, eles vão chegando. Os portugueses que optaram por permanecer no Nordeste, eles acabam entrando em um consenso com os holandeses, tá? Que tinham total interesse nesse know-how que os agricultores, que os latifundiários tinham nessa região. Então, o que os holandeses fazem? Tá? O órgão holandês responsável por comandar essas invasões, a chamada Companhia das Índias Ocidentais, né, ou West Indian Company, ela manda para o Brasil um cara chamado Maurício de Nassau para ser o responsável pela gestão do Brasil holandês. E o Nassau, quando vem para cá, ele estabelece uma série de acordos locais que vão fazendo com que os holandeses ganhem a confiança dos colonos. Então, ele vai aprovar um empréstimo de dinheiro aos senhores de engenho, ele dá uma repaginada na cidade de Recife, ele estimula a vida cultural, tá? Trazendo recitais, estimulando a literatura, enfim, ele dá uma nova roupagem na vida cultural da cidade de Recife, ele estimula o desenvolvimento das artes, das ciências, ele traz para o Brasil uma missão artística holandesa, liderada por um cara chamado Frans Post, e daqui a pouco eu vou colocar aqui algumas imagens dele, tá? Ele cria uma espécie de câmara municipal na cidade de Recife e algumas outras cidades do Nordeste. Essa câmara municipal, que a gente vai chamar de Câmara dos Escabinos, ela dava acesso às elites locais para que elas pudessem, então, participar mais ativamente da política colonial holandesa. E talvez o mais importante movimento que o Maurício de Nassau faz é permitir a liberdade religiosa na parte que os holandeses conquistaram. Porque não lembro se eu comentei com vocês, algumas práticas religiosas, quer dizer, a prática religiosa mais combatida pelo reino português era o judaísmo. Então, para os judeus permanecerem na colônia, eles precisavam se converter ao cristianismo. E aí eles se tornavam aquilo que a gente chama de cristãos novos, ou cristão novo, né? Que nada mais era do que um judeu convertido ao cristianismo. Muito provavelmente, dentro de casa, longe dos olhares da população local, esse judeu ele praticava a sua religião de fato. Só que publicamente ele se dizia católico, né? Então, o que o Maurício de Nassau faz? Durante o período que ele governa o Brasil holandês,
ele permite a liberdade religiosa. Então, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, ao catolicismo, eles poderão expressar sua fé publicamente, sem represálias. Inclusive, a primeira sinagoga aqui do Brasil, acho eu, das Américas, ela foi construída no Recife. Não sei se algum de vocês já teve a chance de visitar o Centro Histórico de Recife, e numa das ruas principais que dão acesso ao Marco Zero, você tem esse prédio aqui. Esse prédio é a primeira sinagoga do Recife, né? E, na verdade, a primeira sinagoga das Américas. Prédio de 1600 e lá vai fumaça, foi instalado para que os judeus do Recife pudessem expressar sua fé sem represálias, sem manifestações. E o que a gente vai ter é que todo esse acordo feito com o Nassau e as populações locais do Nordeste dão aos holandeses uma certa vantagem competitiva nesse momento. Porque, pensa comigo, se você fosse português e aí, de repente, chega um holandês, te oferece empréstimo, dá uma repaginada na tua cidade, estimula artistas, recitais e tal, cria uma câmara política onde você vai poder participar e te dá liberdade religiosa. Se você fosse um colono português, nesse período aqui que os holandeses dominam o Nordeste, você se manteria leal ao Reino de Portugal ou você agora aceitaria fazer parte desse domínio holandês? Fala para mim. Professor, essa questão da religião tem a ver também com a Guerra dos 30 anos, não tem? Sim, a Guerra dos 30 anos foi justamente aquele conflito em que a Holanda ela vai tentar se livrar do domínio holandês, do domínio espanhol, tá? Ah, eu achei que tinha... Então, acabou quando a Holanda chegou no Brasil, ou não? A Holanda ela vai conseguir se libertar totalmente da Espanha em 1648. Essa guerra começa em 1618, tá? E vai durar 30 anos de fato, né? Diferente da Guerra dos 100 Anos, que dura 116, a Guerra dos 30 Anos, de fato, dura 30 anos. E então tem total relação, tá? Porque o que acontece? Quando a gente fala de Holanda, a gente precisa entender que, na verdade, a Holanda não é o país. A Holanda, ela é uma província de um país que a gente chama de Países Baixos, né? Atualmente a gente chama de Reino Unido da... Eu esqueci o nome oficial do país, mas enfim, a gente chama de Países Baixos, né? O nome correto é Países Baixos. Tanto é que, se vocês observarem, em jogos esportivos em que a Holanda está participando, quando a transmissão é feita por uma emissora estrangeira, eles não escrevem Holland, né, de Holanda. Eles escrevem Netherlands, né, que quer dizer terras baixas, Países Baixos, né? Então, o nome correto do país é Países Baixos. A Holanda é só a parte mais importante desse país. E, obviamente, é a região dos Países Baixos que comanda esse movimento de invasão ao Brasil, de invasão ao Nordeste brasileiro. Por isso que a gente, ao longo dos anos, vem chamando esse troço de invasão holandesa, né? Mas, na verdade, não era uma invasão holandesa. Era uma invasão das Províncias Unidas de Utrecht, como a gente chama, como a gente chamava na época, e que tinham como a parte mais importante a Holanda. Então, é como se a gente chamasse o Brasil de República Federativa de São Paulo, porque São Paulo é o estado mais importante, tá? Então, nesse momento, enquanto os Países Baixos eles estão lutando para se emanciparem da Espanha, eles estão lutando para conquistar o Nordeste brasileiro. São dois movimentos que acontecem ao mesmo tempo. E aí o que eu estava falando é o seguinte: historicamente, os Países Baixos eles são uma região formada basicamente por judeus e protestantes. Então era uma região muito cosmopolita, né? E por conta disso, por ser uma região formada por judeus e protestantes, é uma região que ela está muito à frente das outras
nessa relação do comércio, né? Porque judeus e protestantes, eles vão se destacando ao longo do tempo por conta das atividades comerciais que eles lideram, né? Então, quando o Nassau vem para o Brasil, permitir a liberdade religiosa aqui no Nordeste era fazer exatamente o que acontecia lá nos Países Baixos, porque não faz muito sentido um país formado meio a meio por judeus e protestantes, você tentar silenciar a outra voz, a outra expressão religiosa, né? Então, historicamente, os Países Baixos sempre foram mais flexíveis em relação à expressividade religiosa. Por isso é que quando o Nassau vem para o Brasil, ele não faz muita questão dos colonos que estão subordinados agora aos holandeses se filiarem a essa ou aquela religião. Beleza? Entendi. Gustavo, Oi. nessa época a gente ainda tem o Brasil dividido em capitanias? A gente tem dividido em capitanias, só que agora, no período da União Ibérica, a gente não tem mais o Tratado de Tordesilhas, tá? Então, eu vou até tentar achar aqui no Instagram eu achei um perfil de um professor que ele colocou os mapas do Brasil Colônia ao longo dos anos, né? E o que acontece, deixa eu ver se eu botei algum do Brasil aqui, acho que não. O que acontece é que, nessa época, o Tratado de Tordesilhas, ele perde a validade, tá? Porque agora é tudo pertencente à Espanha. E você começa a ter uma interiorização do território. Então, muitas expedições passam a buscar riquezas território adentro, tá? Essas expedições a gente vai chamar na próxima aula de entradas e bandeiras. Elas foram muito comuns aqui no Brasil nos séculos 17 e 18. Então, a gente não tem mais Tordesilhas, mas a gente tem ainda as capitanias, que agora elas vão ser redesenhadas, principalmente pelo fato de que aqui no Nordeste, parte dele pertence agora à Holanda, né? Então, a capitania de Pernambuco, por exemplo, ela vai ter que ser redesenhada por conta disso, né? Mas, respondendo a sua pergunta, sim, ainda temos capitanias. O que difere, a única coisa que difere, as únicas coisas que diferem são o fim da linha imaginária, né? O fim do Tratado de Tordesilhas, e agora um redesenho das capitanias aqui do Nordeste, porque parte delas agora pertence aos holandeses. Beleza? Beleza. Em 1640, acaba a União Ibérica, tá? Por conta de um movimento feito em Portugal, nós vamos ter o rompimento com a Espanha, a separação novamente da Espanha, e a ascensão de uma nova família real, que era a família dos Bragança, que foi a dinastia portuguesa que mais tempo governou Portugal. Eles governaram de 1640 até 1910. Então, a gente está falando aí de 270 anos em que essa família governou Portugal. Inclusive, são os Bragança que dão origem depois à família real brasileira também. Então, lá em Portugal assume Dom João IV, tá? Como rei português. E no momento que ele assume Portugal e Portugal se separa da Espanha, ele vai reorganizar o Estado português. E aí ele vai criar agora uma nova esfera burocrática, né? Uma nova instituição do Estado, que a gente vai chamar de Conselho Ultramarino. O que era isso? O nome é meio sugestivo. Era um conselho do rei, tá? Ou seja, um grupo de pessoas que aconselhavam o rei em todas as questões ligadas às colônias do ultramar. Ou seja, todo o assunto que estivesse ligado às colônias portuguesas seriam tratados por um conselho ultramarino. Era uma espécie de filtro do rei de Portugal. Então, ele agora não mais trataria de todos os assuntos diretamente. Ele agora tinha um conselho de notáveis que auxiliaria o rei na governança do Império Português. E, ao mesmo tempo, obviamente, eles começam a fazer dois movimentos. O primeiro movimento
é insuflar a população local do Nordeste a lutar contra o domínio holandês. E o segundo movimento é negociar com a Espanha, negociar com a Holanda uma forma amigável dos holandeses deixarem o Brasil sem que necessariamente fosse travada uma guerra entre os dois países, tá? E acreditem vocês, uma das primeiras sugestões que foram quase aceitas era essa parte aqui do Nordeste ficar com a Holanda, tá? Ou seja, se isso tivesse se concretizado, hoje o Brasil seria um pouco menor e a gente teria aqui um país de língua holandesa, né? Só que os holandeses, eles acabam não aceitando, porque enquanto Portugal negociava com a Holanda o Nordeste, os holandeses tentavam atacar as colônias portuguesas em Angola. Isso acabou irritando um pouco o rei Dom João IV, e essa negociação com a Holanda ela acabou não se concretizando. Pelo contrário, isso fez com que Portugal tentasse e conseguisse organizar a expulsão dos holandeses do Nordeste. E aí talvez venha a pergunta à sua cabeça: ué, Gustavo, mas você falou alguns slides atrás que o Maurício de Nassau ele conseguiu a confiança dos colonos. O que eu não te falei é que o Maurício de Nassau ele foi embora do Nordeste em 1637. Ele ficou durante 7 anos apenas, tá? Só que lá na Holanda estavam acusando o Maurício de Nassau de uma gestão meio duvidosa, né? Estavam acusando ele de corrupção e algumas outras coisas aqui no Brasil. Então ele foi obrigado a voltar para a Holanda para prestar esclarecimento sobre a sua conduta aqui no Nordeste. E o cara que colocaram no lugar do Nassau não era um cara tão habilidoso assim com a população local. Então, por sorte, né, para sorte de Portugal, ao mesmo tempo que os portugueses tentavam reorganizar o Império Português e retomar o controle do Nordeste, a Holanda deixava um cara extremamente inabilidoso no lugar do Maurício de Nassau. E isso acabou facilitando o movimento que a gente chama de insurreição pernambucana, que é um conflito que se estende por quase 10 anos e que resulta na expulsão dos holandeses aqui do Nordeste brasileiro. E de que forma isso acontece? O reino português organiza pequenos exércitos, tá? Formados pelas populações locais, para que elas expulsassem os holandeses que estavam aqui no Brasil. Então a gente vai ter quase 10 anos de conflito e que tem como episódio mais importante a chamada Batalha dos Guararapes. Acho que todos vocês já ouviram falar nesse episódio. É um conflito decisivo, né? Em que os holandeses, a partir dessa derrota, eles oficialmente vão se retirar do Nordeste. E os holandeses que estavam aqui no Brasil, eles vão ter 3 meses para deixar a colônia, né? Para encerrar seus negócios, se desfazer das coisas que eles tinham e sair do Brasil. E é talvez o primeiro momento que a gente, no Brasil, vai ter os colonos lutando por uma causa um pouco maior, né? Nesse caso, eles estão lutando em nome do Reino de Portugal, mas você começa a ter nos mesmos campos de batalha tropas de brancos, tropas de negros, tropas de índios ou mestiços lutando no mesmo lado contra os holandeses, tá? E é engraçado a gente fazer um exercício de reflexão, porque esse quadro que eu mostro para vocês, ele é um quadro pintado no século XVII, tá? Então, é um artista que não tem lá a mesma habilidade dos caras do século XIX, mas esse aqui é um registro histórico muito interessante, porque ele mostra como é que a sociedade era representada naquela época, né? Então, você tem aqui nessa parte do quadro,
você tem os holandeses, tá? Dá para ver aqui a bandeirinha dos Países Baixos. Você tem aqui as tropas portuguesas, né? As tropas de mestiços, as tropas de homens livres, as tropas de negros. Então, os chamados terços portugueses, né, que eram esses pequenos regimentos militares, eles foram formados para lutar contra os holandeses lá no Nordeste. E é engraçado a gente observar, por exemplo, como é que no século XIX os artistas brasileiros pintaram a Batalha dos Guararapes, né? Eu queria que vocês, nesse momento, para a gente encerrar essa aula, queria que vocês apontassem para mim o que vocês enxergam de diferente na visão do artista que pintou a mesma batalha no século XVII e do artista que pinta essa batalha no século XIX. O que vocês notam de diferente em relação à perspectiva sobre a batalha? Fala para mim. A organização? Pode ser. O que mais? Parece que essa primeira é meio imparcial, enquanto a outra... Ah, não sei. Parece que tá tendo derrotas e vitórias. Essa aí é mais imparcial, eu acho. Essa aqui é o quê que você falou? Picotou para mim aqui o áudio. Que tá a expressão a derrota e a vitória. Como se estivesse enaltecendo um povo. Beleza. Essa aqui está enaltecendo um pouco, enaltecendo bastante a guerra, né? Como ela foi pintada no século XIX, esse quadro está inserido naquilo que a gente chama de romantismo, tá? Então, é um quadro feito pelo Vitor Meirelles, que tenta mostrar o nascimento daquilo que o Vitor Meirelles acreditou ser o nascimento do Exército Brasileiro, né? Porque, na perspectiva romântica do século XIX, o Brasil vai nascer aqui, na Batalha dos Guararapes, né? Porque eles enxergavam que foi o primeiro momento em que brasileiros lutaram contra estrangeiros. Quando, na verdade, não são brasileiros, né? São portugueses que vivem no Brasil, são colonos. Eles não lutam contra estrangeiros, eles lutam contra holandeses, né? Então, esses dois quadros mostram uma leitura diferente, né? Sobre o mesmo episódio. Alguém ia falar alguma coisa, eu acho que eu interrompi. Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Esse daí também tem traços religiosos, né? Tem assim, anjos. Não entendi. Tem o quê? Traços religiosos. Sim, com certeza. Aqui os traços religiosos são muito marcantes, né? Inclusive, Deus está do lado dos portugueses nessa guerra, né? Principalmente pelo fato de que a Holanda é formada majoritariamente por judeus e protestantes, então é óbvio que o cara que pintou esse quadro ele vai colocar Deus do lado deles, né? E aqui você não tem essa temática religiosa ressaltada, né? Pelo contrário, você está destacando a presença de homens que lutaram, entre aspas, pelo Brasil. E, obviamente, esse quadro é um quadro nitidamente ligado a um movimento romântico do século XIX, que tentava fomentar uma ideia de nacionalismo aqui no Brasil. Em 1654, os holandeses oficialmente eles se retiram do Nordeste, tá? Os colonos holandeses que estavam aqui, eles, como eu falei para vocês, eles vão ter um prazo de 3 meses para sair, para deixar o território. Muitos deixam, outros acabam ficando. E, de modo geral, a Holanda ela vai pegar todo aquele conhecimento que ela adquiriu ao longo de quase 30 anos no Nordeste. Eles vão agora aplicar esses conhecimentos em agricultura aqui na região que a gente chama de Antilhas, né? Antilhas é uma forma contracta de anti-ilhas, né? São as ilhas que antecedem as ilhas do Caribe. Então, essas Antilhas, né, essas pequenas ilhotas, elas vão ser a grande área de teste para que a Holanda possa produzir cana-de-açúcar e agora começar a concorrer com os portugueses, né? Porque, imaginem vocês, os portugueses,
eles só dominavam o plantio. Os holandeses agora dominam o plantio e o refino e a distribuição de açúcar. Então, é óbvio que dá para a gente enxergar que a partir da segunda metade do século XVII, a gente vai ter uma crise muito forte na economia açucareira. Tá? E isso só vai ser acentuado quando, no final do século XVI, final do século XVII, comecinho do século XVIII, os portugueses descobrirem ouro na colônia. Mas isso aí já é o assunto para a próxima aula. Beleza? Para fechar, Portugal e Holanda eles assinam um acordo chamado de Paz de Haia. Haia é uma cidade que fica na Holanda, tá? E esse acordo ele prevê que Portugal pague uma indenização à Holanda por conta das perdas que os holandeses tiveram após a expulsão do Nordeste, tá? Então, a partir da segunda metade do século XVII, a gente já vai ter uma forte crise na economia açucareira do Brasil, né, de Portugal, que só vai ser superada quando, no século XVIII, a gente tem a descoberta da mineração. Ficou claro até aqui? Temos dúvidas? Dúvidas, sim ou não? Não, tudo certo. Bom, vou subir para vocês esse slide lá na plataforma, tá? E semana que vem a gente entra em economia mineradora, tá? Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza, pessoal. Façam os exercícios da apostila, que acho eu que já foi liberada aí para o resto do mês. Eu vou indicar depois as páginas certinhas, tá? As páginas eu vou colocar direto lá na plataforma quando eu subir esse arquivo. E aí, semana que vem, a gente entra em mineração e encerra essa parte de Brasil Colônia. Fechado? Beleza. Beleza, então, pessoal. Boa tarde para vocês aí, boa semana e bom descanso no feriado. Beijos.